Meu nome é Thiago, eu vou acompanhá-los ao longo dessa manhã para a gente finalizar o PMO de outubro de 2022, nessa reunião do dia de hoje. Vou compartilhar minha tela, falar sobre a nossa programação rapidinho. Nossa programação para o dia de hoje é bem sucinta, como de costume, nas sextas-feiras. A gente vai iniciar com a apresentação sobre a previsão de afluências de curto prazo para os meses de outubro e novembro, ser feita pela PRH. Na sequência, a gente faremos um intervalo. Na volta desse intervalo, apresentaremos os resultados do PMO de outubro de 2022 pela Gerência de Programação Mensal, a PRM. E, na sequência, faremos o último intervalo e a leitura da ata da reunião para fazermos o encerramento previsto para as 11 horas. Essa é a nossa programação de hoje. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo Carlos, que vai fazer apresentar as previsões de vazões para o horizonte de outubro e novembro. Bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia, Thiago, obrigado. Bom dia a todos. Iniciar aqui então o compartilhamento. Certo, então agora eu vou apresentar a previsão de afluências de curto prazo para outubro e novembro do PMO de outubro de 2022. Então, iniciando pelo subsistema Sudeste, aqui temos as previsões de vazões feitas para setembro, né? Então, percebemos então aqui uma estabilidade nas previsões, variando então uma faixa de 69 até 84% no estimado, então, correspondendo a esse 84% ao 32º menor do histórico aqui para setembro. Então, com relação já às previsões de vazões para o subsistema Sudeste para o mês de outubro, então vemos aqui então esse aumento nas afluências para esse subsistema, com a previsão de fechamento então em 112% da MLT, que corresponde então a 26.510 megawatt médio, e é então a 27ª menor do histórico. Seguindo então com o acompanhamento das afluências aqui para os bacias do subsistema Sudeste, iniciando pela bacia do Grande, percebe-se aqui que as afluências já vinham com esse comportamento de ascendência, então a previsão diária indica uma elevação nas afluências até o começo da próxima semana, seguida de redução. A previsão mensal de fechamento para essa bacia é 95% da MLT. Na bacia do Paranaíba, já no comportamento observado, já se via um patamar de estabilidade, então a previsão diária aqui já indica a redução nessas afluências, com a previsão mensal indicando fechamento de 69% da MLT para a bacia do Paranaíba. Na bacia do Tietê, então, o verificado já indicando um aumento significativo nas afluências dessa bacia. Então, já entrando no horizonte previsto, vemos também um leve aumento até o começo da próxima semana operativa, seguido então de redução nas vazões. A previsão de fechamento para a bacia do Tietê é de 90% da MLT. Na bacia do Paranapanema, comportamento semelhante do Tietê, então as vazões dessa bacia já vinham em comportamento de ascendência, seguindo com esse comportamento até o início da próxima semana, atingindo esse pico e seguido de uma recessão. Então, a previsão de fechamento para a bacia do Paranapanema é em torno de 133% da MLT. Na bacia do Paraná, assim como nas duas bacias anteriores, estão essa elevação nas afluências até o início da próxima semana, seguido da diminuição na semana seguinte, no período seguinte. Então, previsão de fechamento para essa bacia é de 124% da MLT. Passando então para o subsistema sul. Então, aqui temos as previsões para o mês de setembro. É uma grande diferença entre as previsões realizadas entre o PMO e a revisão 1. Após a revisão 1, as condições previstas elas foram reduzindo, chegando a um patamar mais próximo do que havia sido previsto no PMO. Então, o estimado ficou em 85% para o mês de setembro, que corresponde ao 44º maior do histórico. Então, com relação às previsões de vazões para o subsistema sul no mês de outubro, as previsões indicam, então, essa redução
nas afluências comparado com o mês anterior, com previsão então de fechamento em 58% da MLT, que corresponde então à 29ª menor do histórico. Então aqui temos o acompanhamento de ENAs da bacia do Rio Iguaçu, seguindo então mais ou menos o comportamento do subsistema, então essas afluências reduzindo aqui nas 2 primeiras semanas previstas e seguindo o patamar de estabilidade nas demais semanas. Então, a previsão de fechamento mensal em 81% da MLT. Na bacia do Rio Uruguai, a previsão indica uma estabilidade nas vazões, com previsão de fechamento em 33% da MLT. Então, seguindo para o subsistema Nordeste, com relação às previsões para o mês de setembro, também umas previsões conversando bastante, então variando pouco entre 66% e 69%, com o fechamento estimado em 68%, sendo este o 13º menor do histórico. Indo para as previsões do mês de outubro, a previsão de fechamento é em 69% da MLT, então indicando um leve aumento aí nas afluências. Essa previsão ela corresponde à 20ª menor do histórico do mês de outubro. Aqui vemos o acompanhamento de ENA da bacia do Rio São Francisco, então uma previsão de estabilidade aqui nas 2 primeiras semanas, seguida de um aumento aí a partir da terceira semana. A previsão de fechamento para esse mês nessa bacia é 71% da MLT. No subsistema norte, então, previsões para o mês de setembro também bastante próximas entre si, variando entre 77 e 79, com um estimado em 79% da MLT, corresponde ao 16º menor do histórico. Então, as previsões para outubro, percebemos então esse aumento aí com relação às afluências do mês passado. Então, previsão de fechamento de 69% da MLT, correspondendo ao 13º menor do histórico. Aqui o acompanhamento de ENAs da bacia do Tocantins, já comportamento verificado apontando um patamar de estabilidade, as previsões indicando recessão nas próximas 2 semanas, seguido de um aumento na terceira semana em diante. Então, a previsão de fechamento da bacia do Rio Tocantins é de 64% da MLT. Agora, com relação ao SIM como um todo, temos aqui a previsão mensal para as bacias do SIM, com destaques, então, para as bacias com previsão acima de 120% da MLT para a bacia do Madeira, bacia do Santo Antônio do Juari, Curuaúna, Calha Principal do Paraná, bacia do Paranapanema e Paraíba do Sul. Outras bacias também aqui do subsistema norte, Parnaíba, com previsão entre 80 e 120, assim como as bacias do Grande e do Iguaçu. Aqui temos a previsão mensal para os subsistemas, com o subsistema sudeste, com as previsões em todo o horizonte, todas as semanas acima da média, né, acima de 100%, enquanto a bacia, o subsistema sul, as previsões variando entre 72% e 48%, então iniciando 72%, descendo para esse patamar um pouco mais baixo, mas finalizando no patamar semelhante ao da semana 1. Já para os subsistemas Nordeste e Norte, as previsões elas variam em torno entre 60% e 80%, bastante próximas entre eles. Aqui apresenta-se o valor esperado de limites da previsão para esse mês de outubro. Então, o sistema Sudeste, com as previsões podendo variar entre 83% e 141%. O subsistema Sul, variando entre 34% e 84%. Nordeste entre 55% e 84%, e o mesmo ocorre, então, para o subsistema Norte. Valores esperados, então, do Sudeste gira em torno de 112% da MLT, para o Sul, 58% da MLT, Nordeste, 69%, e o Norte também, 69%. Passando para o cenário de vazões para o mês de novembro,
Então, a partir da previsão mensal para o mês de outubro de 2022, foram gerados cenários de afluência para o mês de novembro, considerando 1.000 cenários gerados, agregados em 228 aberturas. Então, no subsistema sudeste, percebendo então o aumento nas afluências aqui do mês de outubro, com o mesmo ocorrendo para novembro, com a maioria dos cenários indicando as afluências entre 70% e 110% da MLT. Então, no subsistema sul, o comportamento já de recessão se mantém, com a maioria dos cenários aqui se concentrando já abaixo de 90% da MLT, mais de 60% desses cenários encontrando-se aí nesse patamar. Então, no subsistema nordeste, um comportamento um pouco mais estável, com cerca de 90% dos cenários indicando um ENAS abaixo de 90% da MLT. Então, no subsistema norte também um comportamento um pouco mais estável, podendo se dizer até uma leve recessão, com uma variação de cenários não tão grande aqui. Então, a maior parte dos cenários também se concentrando abaixo de 90% da MLT. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação. Thiago, agradeço a atenção de todos e fico à disposição para qualquer questionamento. Devolvo a palavra, Thiago. Muito obrigado, Carlos. Bom dia. Depois dessa apresentação do Carlos, agora a gente vai fazer um intervalinho de 5 minutos. Na volta do intervalo, a gente responde as perguntas que tiveram no nosso chat. E vamos à sequência para a apresentação sobre os resultados do PMO. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência à nossa reunião do dia de hoje. Temos duas perguntas aqui que a gente vai responder. A primeira é do Rodolfo Lage, que na verdade é uma pergunta de ontem. O Rodolfo, a gente pediu para responder no dia de hoje, para a gente conseguir dar uma dinâmica melhor para a sessão de perguntas e respostas. Eu vou ler a pergunta do Rodolfo Lage de ontem. O Rodolfo, ele disse que ainda estava com dúvida, ele queria saber um pouco melhor sobre as simulações do São Francisco. Como são feitas essas simulações para estimar os níveis dos reservatórios das usinas do São Francisco? Seria valor esperado do último decomp do mês anterior? Essa é a dúvida do Rodolfo. Eu vou convidar a Maria para responder. Por favor, Maria. Rodolfo, bom dia. Obrigada pela pergunta. Bom, essas simulações, elas são basicamente um balanço hídrico para os reservatórios, né, e utilizando previsões de vazão atualizadas e a política de defluência, né, definida pelo ONS, né, vislumbrada para o horizonte dos 2 meses do PMO. Então, basicamente isso, né, um balanço hídrico com a política de defluência que o ONS vislumbra para o horizonte dos próximos 2 meses. Obrigada. Obrigado. Você, Maria, dando sequência, tem uma dúvida aqui da Mariana Argento, da Mercúrio Trading. Prezados, bom dia. A tela parece cortar um pouco a parte inferior da apresentação. Corta a legenda de alguns gráficos. Mariana, primeiramente, a gente pede desculpa pelo transtorno. A gente tentou reproduzir aqui o erro, não conseguimos. A gente imagina que tenha sido um problema ao longo da transmissão, que tenha sido automaticamente resolvido. O que eu vou te pedir apenas é para aguardar que até o final logo depois que acabar a reunião, a gente já deve se preparar para publicar as apresentações, os slides. Aí nessa publicação você vai ter acesso completo a todo o material que foi apresentado. A gente pede desculpa pelo transtorno, mas a gente entende que já deve ter sido corrigido, deve ter sido alguma intermitência nessa nossa transmissão. Obrigado, Mariana. Tem uma dúvida aqui que o Bruno Belotti trouxe, Bruno Belotti da Comerc. Bruno, vou pedir só para você aguardar um pouquinho. A Diana vai apresentar os resultados do Decomp, lembrando do PMO de outubro, lembrando que são resultados preliminares. E a Diana vai apresentar agora. Na sequência, depois que a Diana apresentar, a gente vai fazer um último intervalo. E na volta desse intervalo, a gente deve trazer a resposta para a sua questão, Bruno. Por favor, Diana, poderia apresentar? Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que estão acompanhando essa reunião. Então, vou falar aqui sobre os principais resultados do modelo Decomp para esse PMO de outubro.
só com a ressalva de que esses resultados são preliminares, né? No final aqui da apresentação, vou até ressaltar que a gente está com o fórum aberto para o envio de dúvidas. Então, esses resultados que serão mostrados agora são de acordo com um deck preliminar que foi publicado aí na madrugada de ontem para hoje. Então, passando aqui rapidamente pela agenda, a gente vai mostrar só aqui a ENA, previsão de carga, importação de energia, e depois a gente entra nos resultados de fato aqui do Decomp. Então, em relação ao comportamento da ENA, previsão mensal e além da previsão semanal também, a gente já teve uma apresentação agora do Carlos, da Gerência de Recursos Hídricos, detalhando a previsão de vazão aí prevista para esse PMO, então fica aqui para referência, assim como também fica para referência essa tabela com a previsão de carga, dado que a gente teve uma apresentação detalhada sobre esse assunto ontem, no primeiro dia de reunião do PMO de outubro. Só lembrando que a maioria dos resultados que a gente traz aqui nessa reunião, eles estão todos no IPMO, que é o primeiro relatório que a gente vai divulgar com os principais resultados, e ao longo do dia a gente vai publicando aí outros relatórios com resultados mais detalhados e mais explicações, né, em relação a dados de entrada e resultados também. Em relação à importação de energia, essa informação ela não entra como um dado de entrada dos modelos de otimização, mas a gente sempre traz em todas as reuniões, né, a título só de referência, e também está presente essa informação nos relatórios, que vamos publicar hoje ao longo do dia, e também foi apresentado ontem na reunião dos dados de entrada do modelo de curto prazo, no PMO de outubro. Então, fica aqui para referência também. Então, agora, vou entrar aqui nos principais resultados propriamente ditos, começando aqui pelo CMO. Então, para a primeira semana operativa, nós obtemos aí, pelo modelo Decomp, obtivemos o CMO de médio de R$10,21 por megawatt-hora. E nessa tabela é possível observar que a expectativa é que o CMO se mantenha nessa faixa de valor ao longo das próximas semanas, lembrando que toda semana a gente faz atualização, né? A gente vai ter as revisões do PMO de outubro, olhando sempre a primeira semana operativa. Em termos de limite de intercâmbio, nós costumamos trazer esse diagrama aqui, mostrando os principais troncos de interligação entre os subsistemas, indicando quais intercâmbios que a gente teve atingimento do limite máximo, mas nessa primeira semana operativa não tivemos nenhum limite no seu valor máximo, então temos todos os subsistemas com CMO equalizado. Em relação à energia armazenada por subsistema, então trazemos aqui como destaque a energia, o nível inicial, né, por subsistema, que já foi mostrado ontem também na apresentação de curto prazo, e a expectativa aqui para o final do mês, para o dia 31 de outubro. Então, para o subsistema Sudeste, a gente está começando o estudo com 51,1% da energia armazenada do subsistema Sudeste, com a previsão de finalizar o mês de outubro com 47,6%, o Sul começando com 83,3%, finalizando com 79,6%, Nordeste iniciando com 65,6%, finalizando com 61,3%, e o subsistema Norte começando com 75%, finalizando com 60% da energia armazenada do subsistema no final do mês de outubro. Lembrando que o final aqui do mês de outubro, o subsistema Norte vai acompanhando basicamente a curva de Tucuruí. Então, dado que a gente teve esse CMO obtido pelo Decomp, a expectativa é de geração térmica apenas por inflexibilidade, exceto uma geração adicional no subsistema Sudeste por razão elétrica, que é para a usina termoelétrica de Termorrio. Tem uma necessidade de despacho por razão elétrica para questão de segurança do sistema por conta das operações especiais no período das eleições. Então, o que a gente tem de expectativa é de despacho de geração térmica de cerca de 5,3 gigawatts médios para a primeira semana operativa. E aqui nessa tabela tem aí a indicação de despacho para as próximas semanas, só a expectativa de despacho, dado o mesmo comportamento do CMO previsto, né? Então, a inflexibilidade para o mês inteiro, a expectativa de inflexibilidade. Nesse PMO de outubro, a gente já está comandando a semana de dezembro,
é referente às usinas que são comandadas antecipadamente, né? O despacho é comandado antecipadamente. Então, a gente está comandando essa semana, indicado aqui que se inicia dia 3 de dezembro e vai até dia 9 de dezembro. Então, nessa tabela, no cantinho aqui, a gente tem, então, a expectativa é definida pelo decomp de benefício GNL, dado que o benefício GNL está bem abaixo do CVU dessas 3 usinas desse tipo de modalidade de operação. Então, a gente não tem previsão de despacho antecipado por ordem de mérito, também não há necessidade por razão elétrica, nem despacho por garantia energética para essas usinas, só com um destaque aqui especial para Santa Cruz, que está tendo um despacho por inflexibilidade, de acordo com a informação recebida pelo agente, e a expectativa é ter esse despacho por inflexibilidade até dia 10 de dezembro. Nessa tabela, a gente deixa aqui indicado quais são as usinas que estão com algum despacho por inflexibilidade, né? A gente não tem despacho por mérito, dá para observar aqui que não tem nenhum despacho por mérito, é somente inflexibilidade e Termorrio por razão elétrica, conforme eu comentei, que é por conta da operação especial no período das eleições. Essa tabela está simplificada, porque depois a gente apresenta ela completa nos relatórios que vamos emitir aí ao longo dos dias. Então, a gente tem aqui o subsistema Sudeste, o Norte, o Nordeste, a gente não tem nenhum despacho por inflexibilidade, então, 0 despacho térmico e o total aqui também da região Norte. Em relação aos principais resultados em si, era isso que eu tinha para mostrar, eu só aproveito aqui para, então, ressaltar que a gente costuma publicar o DEC preliminar do Decomp às quintas-feiras, e na sexta-feira, sempre no período de 9 horas da manhã até meio-dia, fica disponível para envio de perguntas, contribuições, algum questionamento. Fica disponível o fórum do PMO, que fica dentro do macroprocesso da programação mensal da operação. Tem um espaço lá para um fórum para envio de perguntas, então o fórum para o PMO de outubro já está aberto, vai ficar aberto até meio-dia, e o intuito é a gente receber contribuições, dado que a gente tenha publicado o DEC preliminar, a gente publica o DEC oficial depois de meio-dia, e caso seja necessário fazer alguma correção no DEC, a gente tem esse tempo hábil aí para fazer a correção. Só um destaque adicional também, que o Thiago e o Lucas comentaram ontem na reunião, então só fazendo uma ressalva em relação às próximas reuniões. Então, a gente está hoje aqui no dia 30 de setembro fazendo o segundo dia de reunião do PMO de outubro. A próxima reunião do PMO, que a gente vai estar fazendo para o PMO de novembro, ocorrerão no dia 27 e 28 de outubro. E o PMO aqui de setembro está com um destaque, porque a gente já tinha comentado na reunião do PMO anterior também, que talvez a gente pudesse ter algum ajuste na agenda por conta do jogo do Brasil na Copa do Mundo, que está com o jogo de estreia, vai ser no dia 24 de novembro, às 16 horas da tarde, e concorre aí com o horário que a gente costuma fazer a reunião do PMO. Então, a gente está com uma expectativa de ter um ajuste na agenda do primeiro dia de reuniões para contemplar todas as informações referentes importantes, né, referentes para execução dos modelos dos decks de entrada para o PMO de dezembro, ainda no dia 24, então a gente está com previsão de antecipar talvez a agenda e condensar um pouco as apresentações, com a expectativa de finalizar aí a reunião em torno de 15h30, mais ou menos, para tentar fechar antes do início do Jogo do Brasil. Então, mas no próximo PMO a gente traz informações mais detalhadas de como que vai ser essa agenda. Então, finalizo por aqui, Thiago, aqui a gente fica à disposição, sempre deixamos aqui os nossos meios de comunicação, só aquela solicitação que se tiverem alguma dúvida, alguma demanda específica sobre o envio de dados para a elaboração do PMO, que se puderem encaminhar para o e-mail pmo@ons.org.br, a gente consegue tratar com mais agilidade, mas qualquer tipo de demanda a gente pode receber pela central de relacionamento com os agentes. Então, finalizo de vez por aqui, Thiago, passo a palavra para você e fico aqui à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir. Obrigada. Obrigado a você, Diana. Com essa apresentação da Diana, a gente finaliza o nosso segundo bloco de apresentações. A gente vai fazer mais um intervalo de 5 minutos. Na volta do intervalo, responde as perguntas do chat e faremos a leitura da ata para finalizar a nossa reunião do dia de hoje.
Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Bom dia a todos. Dando sequência à nossa reunião do PMO, nós temos duas perguntas que ainda vão ficar pendentes no nosso chat, pessoal. A do Bruno, que a gente comentou no bloco anterior, que a equipe responsável está avaliando, e chegou uma da Andressa Lorena, da Trio Comercializadora. Andressa, a gente já também encaminhou para a área responsável, eles estão formulando uma resposta, a gente espera conseguir ler até o final desse bloco, ou a gente faz mais um intervalo e volta com as respostas para essas duas perguntas. Acho que o mais provável vai ser isso, pessoal. Vou fazer a leitura da ata agora, fazer um último intervalo de 5 minutos, e espero que na volta desse último intervalo eu consiga trazer essas respostas ficarem pendentes para a gente finalizar a nossa reunião do dia de hoje. Então, vou dando continuidade. Opa, chegou mais uma também do Guilherme Fredo. Tá, a do Guilherme Fredo. Tá bom, Guilherme, a sua é a mesma do Bruno Belotti. Então, a gente responde no próximo bloco. Eu vou compartilhar minha tela para a gente fazer a leitura da ata, pessoal. Um segundinho, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela, para a gente poder fazer a leitura. Vamos lá. Ata da reunião do PMO de outubro de 2022. Ocorreu nos dias 29 e 30 de setembro de 2022. A transmissão, só uma coisinha, pessoal, que eu vou tirar essa marcação para ficar melhor a leitura. A transmissão foi feita online pelo site do ONS. Vamos lá. Programação mensal de operação para outubro de 2022. Como se desenvolveu a reunião do dia 29 de setembro? As seguintes apresentações foram realizadas. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, as restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD, pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, PE, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de outubro de 2022, para a elaboração do PMO do referido mês. Acompanhamento e previsão da carga. A Gerência de Acompanhamento e Previsão da Carga, PEC, iniciou sua apresentação informando que os destaques do panorama dos indicadores econômicos considerados para a consolidação das previsões de carga do PMO de outubro foram mantidos em relação às adotadas durante o estudo da segunda revisão quadrimestral das previsões de carga para o plano 2022-2026. Pessoal, vou pedir um minutinho de pausa, que eu vou ajustar uma configuração aqui do Microsoft Teams, para não ser mais interrompido. Vocês me desculpem de eu não ter feito isso antes, mas eu vou ajustar aqui para não receber notificação e vou compartilhar minha tela de novo. Vocês me desculpem, mas vou retomar agora. Tá ótimo. Então, vamos continuar agora, eu não vou ter mais problema com interrupção. Em seguida, foi apresentado o acompanhamento da carga verificada ao longo dos últimos anos. Para o ano de 2022, foram apresentadas por subsistemas as estimativas de fechamento do mês de setembro, com base nos valores verificados nos 26 primeiros dias e mais a previsão para os dias restantes. Além dos valores verificados / estimados para o mês em curso, foram apresentadas também as respectivas taxas de crescimento em relação ao mês-ano anterior. Adicionalmente, foram ressaltados os principais destaques meteorológicos que vêm impactando o comportamento da carga no período. Finalizando, foram apresentadas as previsões consolidadas por subsistema para os meses de outubro e novembro de 2022, consolidadas no PMO de outubro de 2022, sendo as mesmas comparadas com os valores previstos na segunda revisão quadrimestral do Planejamento Anual Energético 2022-2026. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, PL, foi apresentadas as principais alterações de limites elétricos, PMO, curto prazo, outubro de 2022. Pela Gerência Executiva de Programação, PR, os pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM no mês de setembro de 2022, os dados de entrada no modelo DECOMP para o mês de outubro de 2022, para a elaboração do PMO do referido mês, acompanhamento do modelo DCM na programação diária. Meteorologia e hidrologia. No dia 29 de nove de 2022, a Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. Na primeira quinzena de setembro, a precipitação permaneceu restrita às bacias hidrográficas da região sul, com destaque para o Iguaçu e Paranapanema, que apresentaram os maiores totais. A precipitação observada na primeira quinzena do mês foi provocada pelo avanço de frentes frias pela região sul
e pela atuação de áreas de instabilidade. Na segunda quinzena, a atuação de áreas de instabilidade nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte favoreceu a ocorrência de precipitação nas bacias dos rios Tietê, Grande, Paraíba do Sul, Paranaíba, Tocantins, Xingu, Madeira e no Alto São Francisco, coincidindo ao HE Itaipu e o trecho montante ao HE Três Marias, no São Francisco, apresentaram totais de precipitação acima da média histórica. Por conta da atuação de massas de ar frio presentes na retaguarda das frentes frias e da ocorrência de nebulosidade e de precipitação, as temperaturas máximas variaram entre a média e abaixo da média histórica nas capitais das regiões Sul e em São Paulo. Nas demais capitais da região Sudeste, a temperatura máxima ficou dentro da média, exceto em Belo Horizonte, que apresentou valores entre a média e acima da média histórica. As demais capitais brasileiras apresentaram temperatura máxima variando entre a média e acima da média em setembro. A configuração sinótica observada no mês de setembro favoreceu as gerações eólica e solar da região Nordeste, principalmente na primeira quinzena do mês, quando ocorreram recordes de geração. Historicamente, o trimestre outubro, novembro e dezembro, OND, é caracterizado pelo início e estabilização do período úmido, sendo dezembro o mês mais chuvoso do trimestre nas bacias do Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. A temperatura máxima média aumenta gradativamente nas capitais das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, mas apresenta leve declínio na maioria das capitais do Norte do Brasil. A Laninha continua com a continuidade da temperatura de superfície do mar, TSM, abaixo da média no Oceano Pacífico Equatorial. Para o trimestre OND, a probabilidade é de cerca de 80% de continuidade do fenômeno. Os modelos climáticos disponíveis no momento indicam como cenário mais provável o de precipitação entre os tercis normal e abaixo da média para as bacias do subsistema sul, e acima da média para as bacias localizadas nos subsistemas norte e nordeste do Brasil. No subsistema sudeste e centro-oeste, a previsibilidade é baixa. Os modelos climáticos divergem. Os modelos climáticos e meteorológicos indicam o início do período úmido em torno da normalidade. Em relação à temperatura, o cenário mais provável na maior parte do país é de temperaturas próximas da média. Foram apresentados os hidrogramas com a precipitação média verificada e média prevista pelos modelos, bem como as vazões verificadas dos últimos dias e as vazões previstas resultantes do modelo SMAP-ONS, para a primeira e segunda semanas operativas do mês de outubro de 2022. Bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari, Itajaiaçu, Paraná, São Francisco, Tocantins, Madeira, Telespires, Xingu, Paraguai, Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Paraguaçu. Em adição a isso, foi apresentado o acompanhamento dos poços fluviométricos no Rio São Francisco, assim como os resultados do modelo MPV para essa bacia. O ONS também apresentou os resultados dos cenários de vazões de longo prazo obtidos com o modelo SMAP-ONS, a partir da utilização da chuva histórica, 2006 a 2021, e da previsão de precipitação do modelo SMWF estendido. Adicionalmente, foi avisado que o Previvaz será substituído nas 2 primeiras semanas do horizonte de previsão pelo modelo SMAP-ONS nas bacias do Rio Paraíba do Sul, Piraí, Lages e para o HE Baixo Iguaçu na bacia do Rio Uruguai. Isso será a partir do PMO de outubro de 2022. 30 de setembro de 2022. Foi apresentado o desempenho da previsão do mês de setembro de 2022 para cada subsistema do SIM. Previsão de vazões, eu acredito que aqui seja o mês de outubro, tá, pessoal? Vou pedir para a nossa equipe corrigir, mas acredito que
que essa previsão foi para o mês de outubro. Foi apresentado o desempenho da previsão de valores do mês... não, é do mês de setembro mesmo, vocês me desculpem. É o desempenho, né, para cada subsistema do SIM, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Sim, desculpa, pessoal, realmente, foi mês de setembro, foi uma comparação de desempenho. A gente comparou o que nós previmos no PMO de setembro e suas revisões com o que de fato ocorreu, então tá certo. O desempenho foi no PMO foi referente ao mês de setembro, foi medido em relação ao mês de setembro. Desculpe. Eu vou dar sequência aqui. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de outubro de 2022 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão da ENA mensal que apenas o subsistema Sudeste, com 112%, apresenta ENAs acima da MLT, enquanto o subsistema Sul, com 58%, Nordeste, 69%, e Norte, também com 69%, apresentam ENAs abaixo da MLT. Para o mês de novembro de 22, os cenários gerados foram agregados em 228 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 77,8% dos cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 110% da MLT. Para o subsistema Sul, 72% dos cenários de vazões indicam ENA abaixo de 90% da MLT. De forma semelhante ao subsistema Sul, 65,8% dos cenários gerados encontram-se abaixo de 90% da MLT. Para o subsistema Norte, 64,2% dos cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 110% da MLT. Eu acredito que essa frase aqui refere-se ao subsistema Nordeste, tá, pessoal? Foi no subsistema Nordeste que apresentou 65,8%. Vou pedir para a nossa equipe corrigir e a versão final já vai sair com essa correção. Se foi isso mesmo. Assuntos gerais. O representante da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, SA, a NBPAR, informou que a potência contratada pela NBPAR com Itaipu para o mês de outubro de 22 para o sistema brasileiro é de 10.235 megawatts. As solicitações de intervenções para o mês de outubro foram encaminhadas aos agentes através da ata da reunião de coordenação de manutenção para o PMO de outubro de 22. O representante da Copel reiterou o pedido para que seja incluída na representação dos modelos de otimização o efeito do remanso provocado pelo Rio Iguaçu no canal de fogo de Itaipu. Comentou que essa medida visa aproximar a representação da disponibilidade de geração desta usina com os valores observados na realidade da operação. A coordenação informou que a referida representação já foi solicitada ao CEPEL, com melhoria a ser implementada no modelo e que o INS está aguardando o posicionamento quanto ao atendimento da solicitação. Não havendo mais a tratar, a reunião foi encerrada. Muito obrigado, pessoal. Acho que agora a gente concluiu a nossa leitura da ata. A gente vai fazer um último intervalo. Na volta desse intervalo, a gente deve concluir a resposta das perguntas que estão no nosso chat. Aí a gente traz a resposta das perguntas que eu já comentei no início desse bloco e eventuais perguntas que surgiram ao longo desse bloco. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Bom dia a todos. Eu peço desculpas pela nossa demora. A gente estava fechando alguns entendimentos sobre as respostas que estão no nosso chat. Eu vou fazer a leitura das perguntas que estavam pendentes. A primeira delas é da... Só um segundinho aqui. Deixa eu pegar minha tela correta. É da Andressa Lorena Silva, da Trio Comercializadora. Prezados, bom dia. Ontem, na apresentação da carga, foi comentado que os indicadores econômicos estão, em sua maioria, positivos. Além disso, foi comentado que a consolidação da carga nos meses anteriores tem sofrido um efeito de aumento devido à realização de geração não controlada pelo ONS acima do estimado, entre parênteses, valores históricos. Ponto. Considerando esses dois destaques, vocês acreditam que a carga global realizada nos últimos meses pode ser ainda maior do que o consolidado devido à geração da MMGD? A Andressa agradece. Andressa, a gente caminhou sua pergunta aqui para a nossa equipe de carga, e eles nos disponibilizaram a seguinte resposta. É fato que a energia gerada pela MMGD atende uma parte do consumo, e a energia excedente é injetada na rede de distribuição. A carga atual não contempla a carga atendida por essa geração. Dessa forma, entendemos que ainda existe uma parcela não contemplada na carga.
Essa foi a resposta da nossa equipe de carga. Eu espero ter respondido a sua dúvida, André. Se remanescer alguma dúvida sobre essa resposta, eu peço para você encaminhar por e-mail, para o nosso e-mail relacionamento.agentes@ins.org.br, que a gente pode desenvolver um pouco mais a resposta, se remanescer alguma dúvida. Agora, tem uma outra pergunta, na verdade, é uma pergunta que foi repetida. Não é que ela veio repetida, porque vários agentes tiveram a mesma dúvida. Foi o Bruno Belotti, da Comerc, o Guilherme Fredo, da Armor Energia, o Gabriel Godinho, da Nova Energia Comercializadora. Eles tiveram a mesma dúvida. Foi a seguinte, vou ler apenas a do Bruno, que é a seguinte. Ontem foi comentado sobre o despacho de operação comercial das UTS CARQUI 19 e Porsud 1. Após publicados os despachos, ambos liberaram as usinas para início da operação comercial a partir de 30 de setembro de 2022, por prazo determinado até o dia 26 de março de 2023. O ONS questionou a ANEEL qual o motivo desse prazo determinado. Se o prazo é determinado, as usinas não deveriam ter sido modeladas dessa forma no modelo New Wave? Eu vou pedir para o Wellington responder a pergunta do Bruno, que é a mesma do Guilherme, que é a mesma do Gabriel Godinho. Por favor, Wellington. Obrigado, Thiago. Boa tarde, bom dia, pessoal. Então, vamos lá. Esse assunto de despacho por tempo determinado, ela já vem ocorrendo já há bastante tempo, né? Então, em 2012, nós passamos por algo parecido e lá foi emitido um ofício da ANEEL 362 de 2012, que diz o seguinte, que no caso, para as usinas por tempo determinado, é para considerá-la por todo o período do planejamento. Tá? Então, de lá para cá, né, essas usinas de leilão, quando ela ocorre uma antecipação na sua entrega e ela tem um prazo, ou seja, e sai um despacho por operação comercial, assim é a nossa interpretação. Tá? Isso aconteceu agora com a CARQUI e também aconteceu com a Porsud, quando saiu esse despacho ontem no final do dia, e com o seu prazo até março de 23. Né? E essa a gente não ia deixar ela com disponibilidade nula, porque senão a gente estaria fazendo diferente de tudo que a gente já fez em todos os outros decks, né? Ou seja, e também seguindo a orientação desse ofício. Tá? Caso continue as dúvidas, assim, né? Por favor, caminhe e-mail para a gente que a gente responde. Tiago. Muito obrigado, Wellington. Só queria complementar que o Bruno perguntou, se a gente perguntou à ANEEL o motivo desse despacho por tempo determinado. Bruno, nesse intervalo a gente perguntou assim, o motivo é o licenciamento. A licença de operação saiu com esse prazo determinado. Por isso que o despacho saiu com esse prazo determinado, para ficar compatível com a licença do INEA, que é o Instituto Ambiental Estadual aqui do Rio de Janeiro. O motivo foi basicamente isso, por conta do licenciamento ambiental. Lembrando que o contrato de comercialização de energia, ele vai um prazo maior, mas a ANEEL emitiu esse despacho compatibilizando com a licença de operação que ele tem hoje. Obrigado, Wellington, acho que você respondeu bem a dúvida dos rapazes. Tem uma dúvida que vai ser para o Wellington também, que é da Natália Biondo, da Enercor. Prezados, observamos que o deck definitivo do Wave está com os valores de volume de espera do novo PAPC, que é o Plano Anual de Prevenção de Cheias, em toda a curva no arquivo modif.dat. Esta atualização não é feita apenas no PMO de janeiro? Os valores do novo PAPC não deveriam estar sendo considerados apenas nos valores conjunturais? A Natália agradece e vou pedir para o Wellington responder essa dúvida da Natália. Por favor, Wellington. Ok. Bom dia, Natália. Vamos lá. A primeira pergunta aqui, se essa atualização não é feita apenas no PMO de janeiro. Então, de acordo com a resolução 843, ela não fala sobre quando deve ser feito essa atualização. No procedimento de rede de 7.2, ele fala que essa atualização ela tem que ser feita uma vez ao ano. No procedimento de rede atual, que na verdade ela é uma cópia do procedimento 7.2, só que enxugando algumas partes, ela não fala exatamente a data que tem que ser feita essa atualização.
Mas sim, a gente até 2021 a gente tem atualizado sempre no PMO de janeiro, porque esse plano ele era liberado em setembro, né, no caso de 2021, foi em setembro de 21. Então, a nossa primeira revisão ocorre no PMO de janeiro, e assim nós o fizemos. Na construção da reformulação da 843, numa conversa com a ANEEL, foi pedido, foi solicitado que nós atualizássemos, né, o volume de espera toda vez que fosse maior que um mês. Então, assim a gente vem fazendo desde o PMO de janeiro, ou seja, no PMO de fevereiro nós já atualizamos, no PMO de, se não me recordo, se estou enganado, no PMO de abril, maio, nós tivemos uma revisão. Ok, quando chegou agora no PMO, chegou agora em setembro, que teve o plano, se nós colocássemos o 2 meses, como que ficaria? Nós ficaríamos com 2 meses do novo plano, para poder ficar igual, e ficaríamos com o terceiro do plano antigo. Ou seja, totalmente, metodologicamente falando, ficaria totalmente bagunçado, porque se a gente olhar, os valores são bem diferentes, né? Então, assim, só nos restava a opção, como a gente não está amarrado a uma data específica, né? E foi dado publicidade do plano, da atualização, então, se a gente achou correto a gente fazer essa atualização por completo agora. A outra pergunta dela, os valores do PAC não deveria estar sendo considerado apenas dos valores conjunturais? Isso eu já expliquei já. Então é isso, Thiago. Acho que é isso. Se o pessoal tiver mais alguma dúvida, pode mandar por e-mail para a gente, tá? Que a gente responde. Tá ótimo, Wellington. Pessoal, vou fazer uma última leitura aqui de perguntas, se tem mais alguma dúvida. Não tivemos mais nenhuma dúvida, só o registro, Luciano Contini, ele queria saber quais eram as perguntas que a gente não tinha respondido ainda. Desculpa, Luciano, às vezes até para a gente ganhar um pouco de tempo, eu espero a gente tenta buscar responder as perguntas junto com a resposta. Desculpa, responder não. A gente busca fazer a leitura das perguntas quando a gente já tiver a resposta. Esse é um procedimento que a gente adota aqui para tentar tornar mais ágil. Se estiver atrapalhando, a gente pode rever também. Mas nesse caso, desculpa, a gente poderia ter pelo menos comentado qual era a pergunta, porque chegaram várias perguntas iguais. Mas tudo bem. Vamos lá, gente. É isso aí. Eu acho que não temos mais nenhuma pergunta no nosso chat. Chegou 10h56, a gente vai finalizar a nossa reunião finalizar a nossa reunião do PMO de outubro de 2022. A gente está lembrando que os nossos canais de atendimento estão sempre disponíveis para vocês, preferencialmente o e-mail relacionamento.agentes@ons.org.br. Qualquer dúvida que tivermos, qualquer notícia adicional que tivermos, vai estar disponível nos nossos canais de comunicação, seja no nosso site público, seja no Sintegre. Eu desejo a todos aí um excelente final de semana. Domingo, dia 2 de outubro, eleição. Eu desejo a todos um ótimo dia, uma ótima eleição. Exerçam seu direito, vão votar, expressem suas vozes através das urnas. Eu desejo a todos um ótimo processo eleitoral, um ótimo dia de eleição no dia 2 de outubro. E isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo PMO.